Olá, sejam bem-vindos ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse programa é um programa de podcast do Catálogo das Indústrias para que a gente possa trazer informação, conteúdo, especialistas, empresários, líderes de projeto para falar com vocês sobre as informações de Indaiatuba. É conteúdo rico e nós teremos muitos convidados importantes como hoje. Neste programa, nós estamos com 3 personalidades que vão conversar conosco sobre o presente e o futuro. Quais são as perspectivas para Indaiatuba? E eu sou Andresa Fernandes e vou facilitar essa conversa aqui com Professor Pedro. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, Andresa, ao Sérgio, ao João, né, os amigos. E vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo aqui que vai trazer muito conhecimento e visão para as pessoas. Perfeito. Já como o professor Pedro já comentou, então vamos para o nosso convidado também, João Marques. Seja bem-vindo, João. Eu agradeço o convite. Fico feliz se discutir o catálogo, as perspectivas, principalmente futuro. Presente já estamos vivendo hoje, mas o futuro é uma grande oportunidade e é um prazer estar com vocês. Muito obrigada, João, pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é bem lotada e ele conseguiu estar aqui hoje com a gente. Sérgio, obrigada pela tua participação também. Sérgio Wolff, representando o Ciesp também aqui. Isso. Bom, primeiramente agradeço também ao convite, Andressa, Pedro, João, parceiros aí nessa vontade de ajudar ainda mais em Indaiatuba. Então, acho que a gente pode colaborar um pouquinho aqui com essa ideia de o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais essa nossa cidade maravilhosa. Perfeito. E vamos conversar, né? Então, de uma forma mais amigável, mais amistosa. Esse daqui é para ser um bate-papo mesmo, para a gente estar trazendo informação, mas também está trazendo esse conteúdo humano, porque a gente nunca pode separar, né? Apesar da gente ter uma técnica, um conhecimento enorme, a parte humana faz bastante diferença. Pedro, eu te perguntei antes aqui nos bastidores, sim, vou repetir a pergunta. Você é indaiatubano ou não é indaiatubano, Pedro? Então, você sabe que a gente estava conversando, João, e eu falei, eu sou paulistano, né? Sou paulistano de nascimento, de coração, né? Indaiatubano. Por quê? Em 2007, e ainda eu vou relembrar um pouquinho a saudosa Aidil Bonachella, sim, né? Sim. Que nós fizemos um projeto muito forte, eu junto com ela. E eu acabei ganhando o título de cidadão indaiatubano em 2007. Então hoje eu me considero indaiatubano, nascido em São Paulo. Oh, muito bem. Muito obrigada, obrigado, Pedro. João, e você? Você praticamente é do mundo hoje, né? Mas me conta um pouquinho das tuas origens. Olha, eu nasci em São Paulo, em um local onde o Uber não entra hoje. Entendi. O aplicativo trava. Mas sou um cara extremamente privilegiado, sou empresário, tenho atuação em 26 países, especializado em mobilidade global. Em Indaiatuba eu estou aqui desde 88, quando eu construí minha casa de campo, e hoje é minha residência, porque com a pandemia mudei, estou aqui super feliz, casado inclusive com uma moça que nasceu na cidade. Então eu sou indaiatubano. Já é praticamente indaiatubano também. Esse é o meu título que eu recebi, a esposa. Tá muito certo. bom, hein? E Sérgio, você é daqui de Indaiatuba? Sim, sim. Nascido em Indaiatuba, família tradicional aí da cidade. Bacana. E já há algum tempo, né? E gosto muito de Indaiatuba e tenho acompanhado esse crescimento, né, exponencial da cidade. E como todos, sou empresário também da cidade e atualmente como diretor do Ciesp Indaiatuba, regional Indaiatuba, né? Ótimo. Então nós temos aqui 3 personalidades realmente que fazem muito sentido para a cidade e que vão nos apoiar nesse bate-papo hoje, trazendo perspectivas, né? Mas antes da gente falar de oportunidades e perspectivas, é sempre bom a gente ter uma noção do que é a cidade hoje, né? E nada melhor da gente saber como é que está a cidade do que a gente falar de pesquisas, né, de trazer informações que realmente são factíveis e que são atualizadas. Professor Pedro, como é que está Indaiatuba hoje? Olha,
eu tive a oportunidade e a grata, né, surpresa quando fui convidado a trabalhar essa pesquisa, porque por incrível que pareça, quando às vezes estamos conversando aí fora, falando de cidade, de gestão, hoje nós temos um verdadeiro gestor aqui em Indaiatuba, né? Quer dizer, é um exemplo de gestor, e que hoje nós estamos fazendo um planejamento para Indaiatuba em 2035. Nossa, é um planejamento, né? Então não é só curto prazo nem Não, médio, é longo prazo. Independente longo prazo. de qualquer governo que esteja aí na... né? Então, e hoje nós temos essa aula de gestão continuamente, né? Quando você acha que Indaiatuba conseguiu alguma coisa, daqui a pouco vem uma outra por cima daquilo lá te espantando, porque cada dia é uma novidade diferente. Então nós fizemos um trabalho no sentido de ir junto às indústrias, né? Saber as necessidades, o que nós estamos acontecendo, como que está a parte de tecnologia, as big techs, enfim, né? Dando um foco geral. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, né? E o grupo entende dessa maneira, que a partir do momento que a gente sabe as necessidades, sabe os problemas e a gente pode corrigir, nós estamos tranquilos para receber várias indústrias daqui até 2035, sossegado. Muito bem. E quando que essa pesquisa foi feita, professor Ela Pedro? foi feita em março de 2022. Nossa, né? então é uma pesquisa super recente. Recente, São dados, então, que recente. realmente a gente pode confiar. Sem dúvida nenhuma, né? A gente fez uma muito embasada academicamente, que é aquilo que a gente sempre fala, você para buscar alguma coisa, você tem que ter dados confiáveis, né? E os dados confiáveis têm que ser mostrados e expostos de uma maneira acadêmica para que não tenha nenhum tipo de dúvida a respeito. E falando desses dados, então, traga alguns dados importantes para nós. O que é mais relevante hoje para a parte da indústria? Olha, hoje a estrutura de Indaiatuba, ela já atende em muita indústria. Logicamente que agora nós estamos começando a viver aquela fase da indústria 4.0, o 5G, né? E a dificuldade de mão de obra que nós temos, não só aqui em Indaiatuba, mas no Brasil como um todo, né? Porque às vezes a gente entende essas dificuldades de uma maneira muito cética, muito regional, né? E na verdade isso é um pouco mais amplo, né? Quando a gente começa, o João aqui tem essa experiência, né? Do que são os países desenvolvidos, né? Então aqui a gente peca muito. Quando a gente vê a pesquisa, por exemplo, um dos maiores problemas que nós temos na nossa indústria hoje é a falta de mão de obra. Sim, né? E aqui a gente acabou com a vinda da pandemia, houve uma mudança muito significativa para Indaiatuba, né? Na verdade não foi só para Indaiatuba, nós trouxemos a tecnologia principalmente, adiantou o que seria daqui 10 anos, né? Então a tecnologia, ela reformulou a educação, né? Hoje a educação, nós começamos a fazer educação de maneira remota, né? O que antes não era aqueles presencial, hoje é remoto. A segurança, hoje que em Indaiatuba, um dos grandes diferenciais de Indaiatuba, né? É a segurança. A segurança traz empresas para cá, porque quando ele conhece os números, fala, opa, eu vou para lá, não tenho problema lá, né? Nós temos aqui um exemplo de segurança, na verdade, para o mundo inteiro, né? Então, veja, nós estamos trabalhando dessa maneira. E as pesquisas trazem isso daí, lógico, as empresas estão um pouco receosas com relação à tecnologia, né? Como implantar essa tecnologia, os custos às vezes são um pouco altos, então, quer dizer, mas estamos num caminho bastante tranquilos com relação ao futuro. Quando nós falamos muito dessa parte de tecnologia, eu costumo conversar também sou empresária, consultora, e a gente costuma conversar com os nossos clientes, né, da parte de resiliência. Essa é uma palavra que a gente tem usado muito, principalmente depois da pandemia, né? Porque a resiliência para a parte das indústrias, ela é muito importante, porque a gente tem que ser flexível, né? Mas ao mesmo tempo conseguir se modelar rapidamente, né? Para atingir novos patamares, né? A gente pode sofrer a crise, né? A crise que for, seja uma pandemia, seja uma crise econômica, política, mas a gente tem que estar preparados, né? E nessa parte da preparação, é aí que eu pergunto, né? Que vem, como é que hoje Indaiatuba está se preparando para isso? Como é que o CIESP está ajudando a indústria a se preparar, Sérgio?
Bom, primeiramente, eu acho que você tocou um termo interessante, que é a resiliência. Eu acho que o empresário hoje, não só hoje, né, sempre, ele é muito resiliente, mas eu acho que com essa evolução tecnológica muito rápida, além dele ser resiliente, eu acho que eu não sei dizer um termo aí, mas ele tem que se moldar a essa tecnologia muito rápido. Então é muito rápido. Hoje ele está... Um computador aí, ele fica defasado aí muito rápido. Hoje talvez um pouco menos, mas é muito rápida essa evolução da tecnologia. E com isso, obviamente, a mão de obra também tem que ser adaptada a isso. Equipamentos, máquinas. E dá a impressão assim que hoje o empregador tem uma grande dificuldade com a mão de obra, porque os jovens hoje, eles não querem mais ter aquela operação que era, sei lá, apertar o parafuso, né? Como Sim. o Charlie Chaplin lá. Ele quer trabalhar com computador, ele quer trabalhar com marketing, com, como é que chama, influenciador, né? Sim, sim. E isso é um grande problema, porque tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que apertar o parafuso lá ainda. Não tem como a gente produzir máquinas, equipamentos sem ter. Os robôs estão aí, estão entrando, mas existe ainda a necessidade da mão de obra. Um grande projeto que o CIESP está fazendo hoje, foi lançado ano passado, que é a transformação digital, ou seja, em parceria, né? Parceria. É em parceria com o Sistema S. É o Sebrae, o CIESP e o Senai, né? Senai. Uhum. Ou seja, cada um entrou com uma parte, e o objetivo é em 4 anos implantar esse diagnóstico a princípio nas empresas. A ideia são 4.000 empresas em 4 anos, com um investimento bem grande aí, de milhões, para que as empresas se atualizem tecnologicamente, ou seja, digitalmente. Então deixa eu só entender esse número. 4.000 empresas o objetivo em seria 4 anos. Em 4 anos. Tá. Com investimentos, se não me falei a memória, são 200 milhões de reais que são disponíveis totalmente gratuito para as empresas que se inscreverem nesse programa. E como é que faz para se inscrever nesse programa? É só entrar aí pesquisar, né? Transformação digital. É na página do CIESP? Na página do CIESP tem. É CIESP Indaiatuba, né? Isso. E ciespindaiatuba.com.br. Exatamente. Então, quem quiser, entra lá, vai ter mais informações sobre esse projeto de transformação digital. Pesquisar na internet vai ter lá. E isso, o Senai tem feito isso de uma maneira... O Senai entra com a parte dos técnicos, né? Da parte operacional, né? Isso, eles trabalham muito também a parte de processos, Exatamente. Diagnóstico de processo, otimização. Otimização, energia elétrica, um monte de auxílio que esses técnicos vão prestar dentro da empresa. Isso tem ajudado bastante. E eles estão ajudando também na parte de formação? Isso já vem há um bom tempo, né? O Senai, como o Pedro, a gente estava conversando aqui há pouco, a gente não adianta sair treinando, falar, vamos fazer um curso de corte e costura aí, porque não vai resolver o problema. A gente precisa ter essa pesquisa fundamentada, com base, levantar qual é a demanda da cidade, qual é a demanda da região. Aí sim, o Senai tem feito isso. Por exemplo, em Indaiatuba, o Senai Indaiatuba, ele é um Senai extremamente qualificado, porém ele tem uma base em energia elétrica, ele tem é forte em energia elétrica, assim como existem outros Senais que são para injeção de plástico, outro até para marketing, outro. Cada um tem a sua especialidade, dependendo da demanda da região. Então, e essa especialidade, ela está muito dentro daquilo que a gente estava falando antes, né? Da sustentabilidade, baseado nas pesquisas, porque a parte de energia elétrica, né? A parte de energia renovável, né? Na verdade, ela vem muito de encontro com a parte de desenvolvimento, que é o que Indaiatuba está passando, né? Então, só em cima do que o Sérgio está falando, né, a respeito da mão de obra, né? O que a gente faz através das pesquisas é o seguinte: nós estamos com uma falta de mão de obra em monstro aqui em Indaiatuba, não só em Indaiatuba, como no Brasil inteiro, mas em Indaiatuba especificamente, que é o nosso caso da nossa conversa. E aí a gente vê assim, às vezes as pessoas falam, então vamos fazer um curso para vendas, vamos fazer um curso para pedreiro.
Não é isso que a indústria precisa, né? O que a indústria precisa, na verdade, é fazer como nos países desenvolvidos, é trazer a indústria junto às escolas, né? Às universidades. Olha, aqui em Indaiatuba nós temos universidades, nós temos faculdades, nós temos a FIEC, que é um ponto extremamente interessante, de uma alta tecnologia violenta. Então nós estamos junto com a empresa, né? Com a necessidade. E a gente moldar nossas grades curriculares voltada para a indústria. Não adianta a gente fazer um curso de vendedor, aquilo. 5 vão para a área de vendas, outros 5 fizeram porque precisava fazer. Não, nós precisamos trazer isso dentro das grades curriculares, para que a gente possa alimentar esse parque industrial por vários e vários anos. Muito bem. Isso me vem a pergunta, João. E aí me traz o entendimento. Você, que tem essa experiência, né, internacional, de estar sempre junto com grandes empresas, né? Empresas aí que são benchmark de mercado e que trabalham muito essa parte de tanto levar mão de obra para fora e trazer também mão de obra para o Brasil. Como é que está esse cenário atualmente? Olha, pós-pandemia, o mundo começa a voltar a se mover. Mas o tema aqui é muito gostoso, então isso nos faz olhar as boas práticas de países como a Alemanha, onde a formação técnica na relação empresa e escolas, principalmente técnicas, mais do que uma própria universidade, o alemão já forma o jovem para poder trabalhar para a indústria. É orientado para isso, né? Exato. A grade ele já está orientado. Agora, lá. Qual é a grande vantagem de se colocar essas duas partes juntas? Porque quando você pega empresas internacionais junto com o Senai, com o Ciesc, com o SESI, com o FIEC e põe para desenvolver atividades direto às necessidades, a notícia é muito boa, porque ela corre para fora do país. Olha, nós temos investimentos no Brasil, naquela cidade de Indaiatuba, a nossa área mecânica está sendo formado 10 jovens, nós estamos participando dessa formação técnica. Opa, então eu tenho condições de investir mais dinheiro lá, porque há uma preocupação na formação técnica, acadêmica, naquilo que eu preciso. Isso estamos falando da indústria, mas não podemos esquecer os serviços. Não podemos esquecer, por exemplo, tecnologia, começamos aqui falando, os nômades digitais. O Brasil quase não recebe nômades digitais. São pessoas muito bem remuneradas que trabalham para o mundo, ganham acima de $3.000 por mês. Só no México tem mais de 1.000 nômades digitais. Então, olha que interessante esse número, né? E a cidade tem tudo. Eu acredito que esse número no Brasil... Tem faculdade, tem aeroporto, tem infraestrutura, tem internet. Tudo. Tem primeiro, segurança. Segurança. Porque o nômade digital, ele roda o mundo. Portugal tem muito nômade digital. Por quê? Segurança. E nós temos também qualidade de vida. Sim. Né? Quem é que tem um parque ecológico desse que a gente tem aqui? Né? Vamos também trazer, né? Fazer um pouquinho o merchan da nossa cidade. Mas temos, começando pela segurança, que é muito importante, porque o cara vai sair do país dele para morar num outro país se ele não tiver segurança. Ele tem. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, qualidade de vida. Tem. Terceiro, custo. Nosso custo é barato perante o mundo. Então, quarto, alimentação, tudo, saúde. Entretenimento, saúde. Saúde, porque para eles interessa, olha, eles todos têm seguro internacional, mas eu passei mal. Ah, meu amigo, você tem hospitais não só privado como público. Quer dizer, o que nós precisamos é pegar todos esses exemplos, pegar as indústrias, ampliar a relação da indústria com o mundo acadêmico, em particular o mundo técnico, porque elas são nossas vendedoras internacionais. Sim. Porque por que a minha indústria está em Indaiatuba e por que a produtividade está subindo? Por quê? Porque eu investi na qualidade técnica. Opa, então eu sou um concorrente. Olha, o mundo parece grande, mas ele é muito pequeno. Sendo ele pequeno, nós temos que procurar boas práticas e mostrar ou pedir. Só o fato da indústria e dos serviços saber que está sendo beneficiado tecnicamente, ele é o nosso maior vendedor externo. E nós temos grandes exemplos aqui, que são inclusive grandes apoiadores nossos do catálogo das indústrias, né? Como a Kion, SEW, né? São empresas multinacionais que estão vindo apoiando projetos como esse. Para quê?
para fomentar negócios aqui dentro da nossa cidade, mas não só da nossa cidade, porque nós já sabemos que hoje o Catálogo das Indústrias, ele já atinge mais 72 cidades mais 72 países, né, Sérgio? Sim. Me ajuda a corrigir aqui. E nós já estamos com mais de 900 cidades, né, em todo o mundo, que a gente consegue medir aonde o aplicativo está sendo monitorado, acessado. Então, isso é uma grande notícia, porque a gente já está conseguindo levar as indústrias, as empresas que estão cadastradas no catálogo para fora do país. E junto com, não somente levando elas lá para fora, mas com essa grande boa notícia que a gente tem aqui. Veja bem, quando você está externamente, o investidor, o empresário, primeiro ele mapeia, depois ele vem fazer uma pesquisa de campo. A pesquisa de campo é desde o custo do terreno até a segurança jurídica que o executivo tem que dar a ele. Esse é o ponto número 1. Depois ele fala, por que a tua empresa está aqui? Por que essa está aqui? Opa, esse é concorrente, esse eu conheço, esse eu conheço a origem. Não só, por exemplo, você citou 2 empresas alemãs, mas nós temos muitas nacionalidades. O chinês. Por que essa empresa está aqui? Qual é a vantagem? Nós temos algumas riquezas naturais, água. Isso é muito importante para o investidor. Energia, internet, segurança, não só jurídica, mas principalmente a segurança dos seus executivos. Isso é um fator de atratividade. Sim, atratividade. Por que eu vou mandar meus 20 técnicos montar a fábrica, capacitar a mão de obra local? Não, eles podem andar na rua à noite, que não tem problema. Sim. Isso é importante. Eu preciso que eles vão e retornem. Em cima da mobilidade urbana, que a gente até estava falando. Exato. Né? Você fala assim, poxa, vamos voltar a morar em São Paulo, João? Não. Você tá louco? Que dúvida, hein? Você tá louco? Quem? Não. Se para andar 8 quilômetros, você demora 2 horas. Exatamente. Entendeu? Isso acaba com a qualidade de vida. É que o João tá Com insegurança também. Eu também. Com insegurança, porque você vai mandar os teus técnicos, os teus executivos, mas ninguém monta uma indústria ou um serviço se ele não houver um intercâmbio cultural. Então vou dar um exemplo, uma fábrica montou uma indústria enorme para atender o mercado americano, uma fábrica alemã. Ela precisou mandar aqui 150 técnicos por 1 ano para treinar os brasileiros a operar aquele equipamento. Você imagina se acontecesse um problema de segurança, de um sequestro. Sim. Porque a pessoa trabalha durante o dia, mas à noite ele quer sair, tomar um chopp na esquina. Claro. Quer dizer, mas ele precisa estar pronto no dia seguinte e não falando, olha, eu quero ir embora porque me assaltaram. Então, isso é importante também. Isso é uma atratividade e uma fixação. Justamente. E às vezes, João, as pessoas até ficam assim, mas, poxa, será que a segurança realmente é tudo isso, tal, né? Será que não é um pouquinho de folclore? As grandes empresas, por exemplo, quando mandam executivos para um outro local, às vezes mandam em 2, 3 voos diferentes. Sim. Essa é a segurança das empresas, porque se cai um avião, né, não vai matar os 15 executivos dele. Entendeu? É o nível de você ver, atenção, né, que as empresas têm. Onde chega o nível da segurança das empresas. Né? Então, veja, é tudo isso daí voltado que a gente está falando. E hoje, né? Quem é o seu grande concorrente? É o mundo. É o mundo. O mundo não tem mais fronteira. Não tem. E é uma grande ilusão achar que foi o tempo da bolha. Foi o tempo da bolha que a gente achava que o nosso concorrente era aquele que estava do nosso lado na mesma rua. Justamente. Né? Então, assim, a concorrência das empresas que estão em Indaiatuba não estão em Indaiatuba. Né? Elas estão em qualquer parte do mundo. E o maior problema não é só atrair, é reter. Sim. Então nós temos que atrair o investidor, atrair as indústrias, os serviços. Não podemos esquecer que internacionalmente a área de serviços também é um grande gerador de riquezas. Mas nós temos que reter a segurança, a capacitação, a mão de obra, o curso de inglês, treinar esses jovens, porque todo mundo quer crescer. Mas se você não colocar na cabeça dele que para crescer ele tem que se capacitar. E você tocou num assunto muito importante. Eu acho que o maior problema é você conseguir manter a sua empresa ativa num nível, num patamar interessante, porque você formar uma empresa às vezes é até fácil. Agora você conseguir manter ela num nível de lucratividade
qualidade, isso é bem complicado, é a parte mais difícil, né? E aí que envolve mão de obra, envolve tudo, né? O investimento e principalmente, que a gente também estava conversando, o planejamento, né? Sim, planejamento. Pô, você vê em Indaiatuba com planejamento aí para 2035, né? Isso, aliás, é fantástico. Se você fala nesse planejamento, talvez não cabe nos dedos das mãos as cidades no mundo que têm o planejamento a 2035. Claro. É só fazer uma pesquisa, você vai encontrar alguns países como Suécia, como Japão, como Alemanha, como a Inglaterra, mas você não vai achar. Eu estou citando países de primeiro mundo, mas olha, talvez não cabe aqui. E nem planejamento vamos falar estruturado. Sim, não estruturado. É fácil fazer um planejamento. É tranquilo. É um planejamento que você senta, técnico. E olha, o investidor internacional, isso tem um peso incalculável. Porque é um planejamento, né, que a gente fala assim, nem algumas empresas multinacionais têm. Né? Eu lembro de uma das falas do Nilson Gaspar, quando a gente fez ali o lançamento, né, agora 2023, há poucos dias, do catálogo, e ele comentou, é um planejamento que eles veem a cidade de Indaiatuba como uma empresa. Sim. Mas, em contrapartida, poucas empresas também têm esse nível de planejamento, né? Então a gente está à frente quase que 2 vezes aí, né? À frente de empresas e também, principalmente, a nível de governança. Por isso que eu falei no início que a minha área de atuação, assim, além da prefeitura, né? Eu também milito na educação ainda, leciono, universidades, etc. E minha área é gestão financeira, gestão administrativa, etc. Aqui em Indaiatuba, nós temos uma universidade de gestão. Essa é a verdade, né? Surpreende a gente a cada minuto. Daqui a pouco você tá vendo que a Vila dos Idosos, a Vila dos Solteiros, um parque que é monitorado, a saúde que está cada vez mais forte, né? Você vê, hoje, eu falo assim para você precisar de um plano de saúde, lógico, todo mundo tem isso daí como segurança, né? Segurança. Mas hoje a nossa saúde, ela é maravilhosa. Lógico, você vai encontrar quem não vai, né? Mas vai lá fora para você ver o que é isso daí. O que representa isso em Indaiatuba, né? Então, veja, nós temos aqui em Indaiatuba uma inauguração por semana. Inauguração do que, especificamente? De tudo que você pode imaginar. É praça, né, para bem-estar da população, unidades de saúde, rodovias, sabe assim, semáforo inteligente, enfim, tudo vem de encontro a mobilidade, vem de encontro a qualidade de vida. Veja, você pensar nas empresas em 2035, o que você pode facilitar para essas empresas em 2035, não cabe, não. João falou, não cabe. Hoje nós temos um parque industrial, né, o Distrito Industrial, que ele foi pensado para isso, né? E nós estamos abrindo a 2ª e 3ª unidade já? Como é que tá os planos para isso? E sem falar ainda no DIMP, né? Isso aqui. Que é o Parque Industrial das Micro e Pequenas Empresas. Quer dizer, veja aonde a Indaiatuba foi pensar, né? Construir um parque para as indústrias, um outro parque para as micro e pequenas empresas, ou seja, dando a condição necessária para você poder trabalhar com calma, tranquilidade, produzir e ganhar seu pão. O DIMP é um projeto muito importante. Eu acredito que não tem muita gente que conhece o que é o projeto, né? Sim. Porque a gente estava comentando antes ali no início, nos bastidores, mas a empresa tem que nascer para ela ser grande, né? A nível dessas multinacionais que a gente já veio comentando, mas ela tem que nascer. Ninguém nasce grande, né? É isso. Quer dizer, você tem um ponto de maturação, de crescimento e maturação. Aliás, se você pega internacionalmente, as grandes nascerão pequenas. Sim. Porém, o maior foco da economia global são as pequenas e médias empresas. Perfeito. Que precisam internacionalizar. Pós-pandemia, há uma necessidade, uma clareza de buscar novos horizontes, porque todas padeceram, mesmo com capital, com tecnologia, em seus países, em seus mundos. Porém, agora eles precisam sair. Então, se nós conseguirmos mostrar essas possibilidades ao mercado externo, seguramente as pequenas e médias empresas, que lá fora uma pequena empresa, 10, 15 milhões de dólares ano de faturamento. Aqui, R$1 milhão, talvez R$1,5 milhão, uma média empresa.
se nós conseguimos atrair, elas vão trazer tecnologia, desenvolvimento, inspiração às nacionais, porque como você aprende boas práticas? Tendo bons vizinhos. Sim. Ótimo. Compartilhando, esse né? intercâmbio de cérebros, por que você trouxe... Você tem uma empresa fora que fatura 15 milhões de dólares. Por que você montou aqui do meu lado? Ah, você produz esse... Olha, você tem uma tecnologia diferente. Então eu vou melhorar o meu processo com base no que eu vi que você está olhando para o mundo. E também vou me inspirar para olhar o teu mercado para poder chegar lá. Uhum. É tudo uma via. Eu acho que dupla. esse é o grande recado, é o grande aprendizado, né? Aqui a gente tem. Eu vou trazer um número aqui que eu acho relevante, né? Por exemplo, em 2023, somente 2023, vamos falar isso aqui. Já nós tivemos até o mês de abril 27 novas indústrias. Olha só que número expressivo. 27 novas indústrias, sem falar eu... serviços, que são mais de 438 Ontem eu fiz a reunião também na prefeitura de Tatuí, que é próxima daqui também, e eles estavam me passando os números lá, e quando eles me perguntaram, mas quantas indústrias tem em Indaiatuba? E eu comentei, nós já estamos a quase 1.200 indústrias, não empresas, indústrias em Indaiatuba, e eles só se olharam assim, oi? Esse número tá certo? Eu disse, sim. Mais de 1.200 indústrias em Indaiatuba. Quantas eles têm lá? Né? Quantas eles têm lá? Menos de 200. Né? Entre micro e grande. Então, assim, das grandes, não chega a 20. Então, assim, veja que Indaiatuba, ela realmente está se tornando um polo industrial extremamente importante no estado de São Paulo. Do mesmo jeito que eu disse, Tatuí precisa olhar as boas práticas. Sim. Como Indaiatuba precisa olhar as boas práticas internacionais para depois Tatuí copiar Indaiatuba e melhorar as boas práticas, porque o mundo é assim. A roda já foi criada. Você consegue melhorar, ampliar, dar mais qualidade, até porque você tem instituições como a CIESP que está em todos os pontos justamente para dizer, empresário, esse daqui é o teu perfil, esse daqui é o seu. E um dos grandes objetivos é esse, o CIESP descobrir essas vantagens que algumas empresas têm e difundir isso aí para os seus associados e para todas as indústrias em geral, né? Sim, e o que a gente poderia trazer de recado, né, para esses empresários, essas indústrias, gestores que estão aqui ouvindo a gente e que dizem assim, nossa, eu me enquadro talvez dentro desse cenário, né? Eu quero crescer. E eu sempre me preocupo muito com essa parte do crescimento, porque eu sempre comento, né, nas minhas consultorias, gente, o crescimento, se a gente crescer de forma errada, a gente só vai aumentar o problema, né? Então, para que a gente não aumente o problema, a gente cresça da forma certa, que dicas a gente teria aí para essas empresas? Desculpa tomar a frente, mas eu vou falar uma coisa que é interessante. Nos países desenvolvidos, o maior investimento das empresas é a área de desenvolvimento e tecnologia. Sim. Aqui nós não temos isso. Não é cultural, né, professor? Não é cultural. Então nós temos que ter o que em mente? Opa, o que nós precisamos aí? Desenvolver novas tecnologias. Não ter medo. Porque hoje, quer ou não, a nossa cultura ainda é aquilo. Mas o Sérgio vai vir aqui para melhorar a tecnologia. Aí eu e o João já falamos, ele vai tomar nosso lugar. Vamos dar uma rasteira no Serjão ali, entendeu? Então, isso que é cultural, né? Então, nós temos que quebrar essas barreiras, né? Pesquisas, né? Puxa, todos os países, a pesquisa ela é extremamente interessante, porque ela traz a realidade, traz verdades. Agora, a gente tem que saber interpretar essas pesquisas para poder efetivamente colocar em prática, né? Então, e essas pesquisas estão disponíveis para os empresários, esses dados? Como é que o empresário faz para poder acessar alguns dados que são estratégicos até de certa forma? Sim. Não, mas isso é uma conversa entre a CIESP, né, e a Secretaria de Governo, tal, que a gente está representando com o nosso secretário Cebolinha, que atuante demais, né? Sem dúvida. E a gente pode levar esses números. O Sérgio já tem uma cópia da pesquisa também. Certo? Eu vou dar dois exemplos que eu vivi. Uma grande indústria alemã investiu no Rio de Janeiro na época, e para montar todo o parque industrial era um investimento de quase 6 bilhões de euros. Era muito dinheiro. Eles trouxeram, parte do equipamento era chinês, vieram quase 700 técnicos da China, e vieram 300 técnicos da Alemanha.
E uma grande discussão na época, 20 anos atrás, com o governo, vai tirar o emprego, vai tirar não sei o quê. Senhores, vamos conversar. Vai ter 20 mil homens no canteiro de obra. E depois que montar, vai ter os brasileiros que precisam ser formados e capacitados, porque é um equipamento caro. São bilhões. Se você não tiver uma montagem correta, um treinamento correto, uma operação correta, resumo, essa é uma grande fábrica para exportação, ela já funciona há mais de 20 anos, ela atende praticamente o mercado americano e está lá. Hoje deve ter 10, 15 técnicos, vem de vez em quando aí uma meia dúzia para atualização, mas ela tem 1.000 brasileiros na obra. A outra foi aqui no interior de São Paulo, aqui perto de Campinas. Também vieram 150 técnicos de fora, a mesma coisa, mas vai tirar o emprego. Mas que tirar o emprego? Dos 150, ficaram 5. Mas eles tiveram que treinar, montar o equipamento, capacitar. Por quê? Porque também é uma grande indústria para atender o mercado exclusivamente americano, Sim. que é um mercado extremamente exigente. Ou a qualidade é boa ou não é. Agora, como é que você treina a mão de obra? Mesmo que se fosse para apertar o botão, qual é o botão certo para apertar? Sim. Claro. E olha, e tem um detalhe, se você olha a arrecadação daquela cidade, o nível de emprego, o nível de salário que essa indústria tem ali, além das exportações, quer dizer, valeu a pena. Então, esse paradigma que vai tirar, não, você vai se atualizar. Ao contrário, nós temos que ficar felizes que a gente está trazendo, né, conhecimento para perto da gente novas tecnologias e se empoderar desse conhecimento para a gente, né? Porque é isso que traz a evolução, o crescimento, a gente chegar perto do outro aqui, né? Para dizer, me ensina um pouquinho do que você sabe, que depois a gente vai fazer o negócio crescer. Mas é como vocês falaram, é uma mudança cultural. E a gente tem que promover isso também, né? O brasileiro, ele fica muito com medo. A gente tem comentado, ele tem medo por muita coisa, né? E apesar de tudo, a gente teve um nível de guerras muito pequeno no nosso país, né? Eu não sei, não tivemos, nunca né? tivemos guerra nenhuma, o Brasil não sabe imagina que é isso. guerras como a gente está vendo aí na Ucrânia, aí fora. A gente não tem, nós somos um país pacífico, né? E aí a gente tem tanto medo, né? E esses medos são tão internos que a gente tem que ajudar realmente a tirar esses medos, né? Do empresário, do gestor, do líder. Olha, esse medo tem que ser através da educação. Educar primeiro os pais para educar os filhos. Os avós para corrigir os pais e os seus netos. Por quê? Porque a evolução, o conhecimento, ele é constante, renovável e ele gera oportunidades. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo, eu sou um case nesse sentido. Então, se tivesse que ficar reclamando da vida, eu continuaria lá no Carumbé, né? E pronto. João, vamos aproveitar esse gancho aqui, que você é o case. Mostra pra gente o que você trouxe aqui, porque eu sei que você tem um recadinho para falar. Estou lançando esse livro, Do Tostão ao Milhão, simplesmente João. Conta a história desse rapaz que nasceu numa favela. Só baixa um pouquinho, senão não está aparecendo você, João. Aí. Isso. Esse livro... Ele conta? Ele é um testemunho de vida. Ele fala de empreendedorismo, de boas práticas. Ele fala exatamente, ouça os mais velhos para poder corrigir. Porque as experiências que nós já vivemos, Google não ensina. Não. Com todo respeito ao Google. E eu só vou falar uma frase que outro dia, isso daí, eu e o Cebolinha, a gente conversa muito isso daí. A experiência faz a diferença. Faz, né? Não, então vamos deixar esse como recado final, eu acho, aqui da nossa conversa, né? Gente, é prestar atenção na experiência. A gente tem pessoas aqui próximos da gente que a gente pode, né, lançar mão de estar numa conversa como essa. E eu só tenho a agradecer, porque que conversa enriquecedora. Eu queria ficar aqui mais pelo menos 2 horas conversando com vocês, mas eu tô vendo lá nosso cronômetro, tá chegando ao final. Eu vou dar oportunidade então para vocês agora. Vamos deixar um recado final, 1 minutinho para cada um. O que vocês diriam para o empresário que está aqui, aquele gestor, né, que está aqui nos ouvindo, para que ele possa aproveitar essas oportunidades que a cidade está aí
presenteando? Bom, então vamos lá. Primeiro, né, mudar um pouco a cultura, né? Aquela cultura que nós já falamos aqui, buscar o conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento ele é amplo, pleno, né? E está aí para todo mundo, né? Quando a gente conversa e discute algumas coisas aí que a gente vê, né, hoje nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, né? O pessoal preocupado com a criança, para ela saber qual é o gênero dela com 6 anos de idade. Opa, dá conhecimento de valores para essas crianças, para que ele chegue com 18 anos com uma cabeça totalmente enriquecedora, né? E não com borbulhas na cabeça sem saber o que ele vai pensar. Então a gente pede isso, mude a sua cultura, enfrente os problemas de verdade, né? Eu sempre falo uma frase assim: seja como a água do rio, nos seus obstáculos, contorne e siga em frente. Muito bem. Olha, a mensagem que eu deixo ao empresário: procure o ente público, a CIESP, a FIEC, organize-se, invista na capacitação dos teus e na ampliação, para que você possa ter segurança na tua produtividade, nos teus produtos e na ampliação do teu mercado. Isso é super importante. Na criação, eu posso garantir para você que aqui está no livro, que eu fui muito bem educado. Aliás, meus amigos todos morreram antes do 18 e a maioria das mulheres também. Por que eu estou vivo? Porque eu tive o suficiente educação que se falou. Então não tinha muito o que discutir, tinha que estudar, Sim. capacitar, se preparar, respeitar, ouvir e escutar. Então a minha mensagem para os pais é: prepare cidadão. O mundo está precisando de cidadão. Aqueles que foram formados como cidadão farão a diferença. Sim. Aliás, tem aqui um professor, duvido que o aluno, quando quer aprender, ele dá um plus de conhecimento. Vem cá, meu filho, vem cá, eu vou te falar mais uma hora aqui de graça, porque eu vi que você quer. Você não quer a nota, você quer conhecimento. Isso é importante um pai ensinar para um filho e um avô ensinar para o neto. Perfeito. Muito bem, obrigada, João. Sérgio? Bom, acho que o que eu tenho que dizer ao empresário é que, primeiramente, a cultura. Tente aprender mais, desenvolver, entenda o seu negócio, planeje o seu futuro, não vá na sorte, né? Hoje nós temos muito recursos, o CIESP tem recursos, a FIEC, FATEC, enfim, nós temos em Indaiatuba privilegiado de opções de ensinamento, Senai, etc. Use o catálogo das indústrias. Nós temos aí praticamente 500 indústrias em diversos ramos, separadinha por categorias. Usem isso, usem tanto ele de maneira escrita, né, como a revista, como também no site. Tem muitas informações lá. A prefeitura, o Pedro tem aí disponibilizando essa pesquisa super interessante. Procure a nossa Secretaria de Governo, tem muita informação. Eu acho que é dizer isso: entenda, procure a gente, a prefeitura, o catálogo, que eu acho que a gente tem muito que ensinar e Indaiatuba tem muito para oferecer para a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a todos vocês. E como mensagem final aqui, eu estava ouvindo toda essa abundância de informação, né? E me veio uma palavra: curiosidade, né? Porque a curiosidade é quem faz a gente querer aprender, a buscar mais, a crescer, a fazer diferente, a buscar tecnologia e a inovar. E inovando é que a gente vai trazer tantos recursos novos, trazendo a otimização, trazer recursos. Andressa, né? Só não complementando, mas ajudando aí no raciocínio, acho que uma palavra que a gente tem usado muito ultimamente, que é inovação. E a inovação hoje não significa investir em grandes equipamentos sofisticados. A inovação é a cabeça estar preparada para novas tecnologias, para aprender coisas novas. Acho que isso é um grande... Verdade.
A inovação hoje não é simplesmente investir em equipamentos, exatamente a nossa cabeça está preparada para isso, né? E é o que você estava falando aí. Exatamente, porque assim, se você não for curioso para inovar, para aprender coisas novas, né? É exatamente esse o sentido, né? Você inovar. E inovar a gente pode fazer de tantas formas. Nossa. Né? A gente pode inovar não só na tecnologia, mas principalmente, como o professor trouxe aqui também, na cultura, sim, na forma de pensar. Então, que nós possamos pensar diferente, pensar no crescimento, pensar que nós podemos desenvolver. E parar, né, com os mimimi da vida. E então, eu diria que além de inovar, ter disciplina. Sim, você resolveu ser curioso, legal. Agora, com isso você traça teu objetivo e tem a disciplina. Porque não é só a curiosidade. Você encontrou um caminho. Agora tem a disciplina para seguir naquele caminho. Porque quando você tem a curiosidade e a disciplina, vai dar certo. Perfeito. E quando você... Só para né, encerrando. Porque senão nós vamos até as 4 da tarde. Né? Então, sempre tem aquele negócio com a gente, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu trago comigo desde pequenininho. Às vezes a pessoa, precisa fazer isso daqui. Tem pessoas que falam assim, eu não sei. E fica quieto. E tem aqueles que falam assim, puxa, é uma ótima maneira de eu aprender a fazer. Exatamente. É isso aí. É aí que estão as oportunidades. Justamente. Né? Então, que a gente possa ser curioso para poder, a ponto de entender as oportunidades que se mostram aí à nossa frente. E a gente tem muitas oportunidades, tanto no CIESP, tanto nas faculdades, como nas empresas, no mundo. Né? No mundo. E que seja feito aí, então, a inovação e o crescimento para a nossa indústria, sendo o Catálogo das Indústrias e este programa um meio para que traga informações e mais conhecimento e insights para as empresas de Indaiatuba. E só, acho que eles concordam comigo. Andressa, você deu um show aqui. Um show. Eu não conhecia seu lado de facilitadora, comandou extremamente bem. Verdade. Parabéns. Vocês são muito gentis. Parabéns. Obrigada, pessoal. E agora nós temos os próximos episódios que vão estar aí trazendo outras personalidades tão relevantes quanto vocês, e foi um momento, eu acho que de muito conhecimento aqui para mim, com certeza. Obrigada. Valeu, obrigado. Acessem catalogodasindustrias.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações do Catálogo das Indústrias, de todas as indústrias de Indaiatuba. Vamos para o mundo.